No dia 22 de agosto de 1964, o Teatro Vila Velha era inaugurado em Salvador, na Bahia, através de um show realizado por jovens artistas. Dentre eles estavam os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, e ainda Gal Costa e Gilberto Gil, que nesse momento descobririam uma afinidade e harmonia incrível entre os quatro no palco, que se tornaria muito importante para a história da MPB. A primeira a fazer sucesso aí para o Sudeste foi a Maria Bethânia, né, que recebeu um convite da Nara Leão. A Bethânia até lançou o Caetano Veloso, mas ele acabou voltando para a Bahia e ele só viria a fazer sucesso um pouco depois, junto com Gilberto Gil e Gal Costa, na explosão do movimento tropicalista. Eles iriam enfrentar a moral vigente daquela sociedade conservadora do Brasil e a ditadura militar que estava acontecendo naquela época, e o movimento tropicalista ia diretamente contra isso. Logo, Caetano e Gil seriam presos e mandados para o exílio. Isso representaria ali o fim do movimento tropicalista, né? A Gal ficaria aqui no Brasil ainda segurando as pontas por um tempo. Quando Gil e Caetano voltaram, os quatro já tinham uma carreira consolidada, uma carreira individual. Em 1975 fazia 10 anos que os quatro não se encontravam no palco e o público ansiava por esse reencontro deles, que viria a acontecer em 1976. A gente está falando do encontro dos Doces Bárbaros, que a gente aborda hoje aqui na Vinilteca, né? Um movimento, o encontro deles ali, que gerou um disco duplo, que entrou também para a história da música popular brasileira. Eu sou o Zé, Eu sou o Gui, e essa é a nossa Vinilteca. Em 1975, a Maria Bethânia deu um novo rumo para sua carreira. Ela abandonou aqueles álbuns mais teatrais e lançou um disco inteiramente musical. O LP Pássaro Proibido emplacou pelo menos 2 músicas: Coração Ateu, da Sueli Costa, Na Trilha, de Gabriela, e Olhos nos Olhos, composta pelo Chico Buarque. Nesse momento, a Maria Bethânia ganhou um público maior e se tornou uma cantora mais popular com um grande público. Já o Gilberto Gil vinha de um sucesso em 1973, a música Eu Só Quero um Xodó, composição do Dominguinhos e da Anastácia. E aí ele decidiu continuar nessa vibe aí, dessa veia nordestina, resgatar essa sonoridade, né, que existia dentro dele. Chamou o Dominguinhos para ajudar ele, né? O Dominguinhos teve uma intensa participação no disco Refazenda, que abria a trilogia do do Gilberto Gil. A partir de agosto de 75, o Gil começou a percorrer o país, né, com uma turnê desse disco. Depois de 2 anos sem lançar nenhum disco, em 75 Caetano veio e lançou logo 2. Ele tinha acumulado muito material e queria lançar um disco duplo, só que ele acabou resolvendo lançar 2 discos com nomes diferentes. O álbum Joia representava ali um trabalho mais limpo, mais silencioso, que não tinha, por exemplo, nem o uso da bateria. Já o disco Qualquer Coisa representava ali uma confusão, e aí sim trazia a bateria e todos os instrumentos que o Caetano tinha direito. Já a Gal Costa fazia um tempo que não lançava disco, né, depois das críticas que ela recebeu por causa do seu show Cantar. Até que em 1975 explodiu nas rádios e na televisão a música na voz dela, Modinha pra Gabriela, composta pelo Dorival Caymmi, que era tema de abertura da novela Gabriela da Rede Globo. Eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Essa música fez tanto sucesso que proporcionou a Gal um show ao lado do Dorival Caymmi. Isso deu origem ao álbum de estúdio no começo de 1976, Gal Canta Caymmi, um dos marcos da carreira dela. Nesse disco também tinha um outro tema de abertura, olha como a Gal estava no auge nessa época. A música Só Louco, que dessa vez abria os capítulos toda noite da novela O Casarão, da Rede Globo. Amor, como eu amei. Cada um dos quatro estava seguindo a sua carreira. Vale lembrar que em 1974 a Gal, o Gil e o Caetano lançaram o álbum Temporada de Verão ao vivo na Bahia, que foi gravado lá no Teatro Vila Velha, em Salvador, que estava completando 10 anos de inauguração. Só que não dá para dizer que isso significou um reencontro dos três, porque os shows
eram separados, né? Eles não fizeram shows juntos. O reencontro viria já, em 1976. Reza a lenda de que a Maria Bethânia teria sonhado com o encontro dos quatro em um show. Ela então teria convocado o irmão Caetano, mais Gal e Gil, que adoraram a ideia e se encheram de expectativas. E até por conta disso, o primeiro encontro ali dos quatro demorou cerca de 2 semanas para acontecer, porque eles estavam muito ansiosos para aquele reencontro, né? Mas depois da primeira reunião, eles já começaram a compor as músicas que fariam parte desse espetáculo, e até a Bethânia e a Gal se arriscaram na coautoria de 2 canções, e eles também incluíram no repertório músicas de outros compositores. Faltava apenas um nome, né, para esse grupo que iria se formar, e o encarregado disso ficou sendo o Caetano Veloso. Ele lembra que na época o jornal O Pasquim fazia vários ataques aos 4, né? Dizia que o Rio de Janeiro tinha sido invadido por bárbaros, que seriam esses baianos, para fazer sucesso no Sudeste. Então o nome Bárbaros já estava escolhido. Aí o Caetano lembrou que uma vez ele estava na praia de Ipanema com o Jorge Maltner, e o Jorge falou para ele que Jesus Cristo, com a sua doçura, derrotou um exército de bárbaros, né? Um império de bárbaros. E aí o Caetano pensou nesse nome, Doces. Então o nome estava formado, Doces Bárbaros. Trazido da África pra Américas de Norte e Sul, cor de tinto, timbre, tanto tom do tom tocou. E em maio de 76, os 4 entraram em estúdio para gravar um compacto duplo com as músicas Chuck Berry Fields Forever, São João Xangô Menino, Esotérico e O Seu Amor, que seria lançado em julho daquele ano. Viu o brilho verde, peixe. De novo. São 3, né? Deixa eu te ver, peixe. Peixe. Deixa eu te ver, peixe. Eu tocando fora. Ai, Xangô, Xangô, menino. Eu gosto da fazenda. Da fogueira de São Tomé tá fazendo certo. Depois de 15 dias de exaustivos ensaios, no dia 24 de junho de 1976, o show Doces Bárbaros estreava no Palácio do AMB em São Paulo, um show para 4.000 pessoas. Nas noites seguintes, o público foi só aumentando e foi se tornando um grande sucesso. Se reencontravam no palco novamente Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia. As músicas tinham uma roupagem moderna, adequada para aquele ano de 1976, né, de tanta ebulição cultural, e o som da banda de apoio ali era bem pautado no jazz rock. O show trazia um forte clima de comoção, tanto por parte do público quanto dos músicos. Era um espetáculo super romântico, com figurinos super coloridos, a Gal e a Bethânia exaltando toda a sua sensualidade, o Gil trazia ali um figurino, né, com elementos mais circenses, e o Caetano ressaltava toda a sua religiosidade. E dali, no palco eles ainda estavam acompanhados por uma banda incrível formada pelos músicos Djalma Correia na percussão, Arnaldo Brandão no baixo e violão de 7 cordas, Chiquinho Azevedo na bateria, o Mauro Senise na flauta e saxofone, o Perinho Santana na guitarra e no violão, o Tomás Improta no piano e o Tuzé Abreu na flauta e no saxofone. O show Doces Bárbaros fazia cada vez mais sucesso, então eles agendaram 10 cidades brasileiras para eles passarem com a turnê. O Caetano e o Gil fizeram questão de agendar um show na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, porque era uma cidade que eles gostavam muito. Mal sabia eles que seria uma péssima ideia. Eles iam se apresentar lá no dia 7 de julho de 1976 e eles estavam lá hospedados no hotel, e a polícia lá de Florianópolis tinha recebido uma denúncia anônima que veio lá de Curitiba, dizendo que a equipe do show Doces Bárbaros tinha drogas.
Os policiais então foram até o hotel onde eles estavam hospedados e chegaram meio com uma truculência, sem mandado de busca e apreensão nem nada disso, invadindo os quartos dos músicos e dos cantores, né, buscando essa droga. Eles assustaram muito Caetano Veloso, mas não acharam nada lá no quarto dele, né? Os policiais até contam que o Caetano assustou muito, porque na hora ele estava dormindo, então ele acordou, ele não sabia se aquilo era verdade, se era um pesadelo. Polícia entrando no teu quarto de hotel, em época de ditadura militar, era pra se assustar mesmo. Fora que o Caetano já tinha passado por uma experiência ruim durante a ditadura, ele tinha sido preso, tinha ficado exilado e tudo mais. Só que no quarto do Gil e do músico Chiquinho Azevedo foi encontrada uma porção de maconha. E aí o Gil e ele foram levados pra cadeia pública lá de Florianópolis, ficaram um tempo lá e depois tiveram que passar por uma audiência com o juiz, que determinou que o Gil deveria fazer um tratamento no Instituto Psiquiátrico São José, que ficava lá em Florianópolis. Por causa disso, a turnê ficou em pausa, ela teve que parar. A polêmica estava instaurada, né? Todos os meios de comunicação, jornal falando muito, as pessoas falando muito sobre esse assunto. Afinal, o Gil era um ídolo da juventude. Nessa mesma época aí, a ditadura também tinha prendido a Rita Lee, pelo mesmo motivo, a Rita Lee grávida, por causa de posse de droga. Aliás, a Rita diz que essa droga nem era dela, que na época ela estava grávida, então ela não estava consumindo nada. Uma história muito esquisita aí, mas eram dois ídolos da juventude que tinham sido presos por causa de droga. A gente já contou essa história da Rita Lee, tá aqui no cartão para você ver. Essa prisão do Gil deixou muito abalados a Gal, a Bethânia e o Caetano, né? Porque eles estavam ali muito felizes com aquele reencontro, tudo dando muito certo, né? Só alegrias acontecendo para eles, e aí veio essa interrupção brusca aí que eles consideravam arbitrária, e era, né, de certa forma. O Gil ficou até 20 de julho nesse instituto psiquiátrico e depois foi transferido para um sanatório lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, para continuar o tratamento, já que era lá onde ele morava, né? E aí os próprios médicos que estavam cuidando dessa desintoxicação do Gilberto Gil decidiram que era bom que ele voltasse ao trabalho, que ele voltasse a fazer shows, porque isso faria até bem para ele durante o tratamento. Então foi combinado o seguinte: o Gil saía, ia fazer os shows, ficava uma viatura na porta esperando ele, ele entrava na viatura e voltava para dormir e passar o dia lá no sanatório. O Caetano e o Gil queriam fazer um disco em estúdio para registrar esse show, só que a Bethânia e a Gal acabou convencendo os dois a fazerem um registro ao vivo. Depois de ter passado aquela polêmica da prisão do Gil, o grupo reestreou no Canecão, no Rio de Janeiro, e o show foi ali com muito brilho no olho, sabe? Eles todos muito emocionados e cheios de garra por causa de tudo que eles tinham vivido anteriormente. Foi exatamente durante a primeira semana de shows no Canecão que foi registrado ao vivo o disco duplo Doces Bárbaros, que seria lançado em outubro de 76. E lógico, a gente tá falando ali de uma época em que não existia muita tecnologia para fazer uma gravação ao vivo. Por causa disso, o som é meio precário, cheio de problemas técnicos, mas mesmo assim vale o registro, né, desse encontro. Os Doces Bárbaros podem ser considerados ali uma típica banda hippie dos anos 70, mas a sua característica mais marcante é exatamente o regionalismo e a brasilidade de cada um dos integrantes. E eles não cantavam tudo de maneira harmônica, tudo igualzinho. Em muitos momentos se percebe a voz das mulheres sobressaindo, até porque Gal e Bethânia tinham vozes muito diferentes. É como se fosse uma sobrevida do movimento hippie, né? O Flower Power, né, que era aquele grupo de pessoas que pediam a paz, o amor, o fim das guerras. Isso em 76, todo mundo já estava desiludido, já tinha perdido a esperança disso acontecer. Então era como se fosse um último fôlego, assim, um último respiro dessa época. Essa aqui é a capa do disco Os Doces Bárbaros. Olha que lindo esse disco duplo aqui. Eu gosto dessas capas que você pode ver elas de qualquer lado. Vários ângulos. Vários ângulos, ó. Aqui, né, tem Gil e Bethânia em cima, embaixo Caetano e Gal.
E aí os nomes deles aqui nas laterais, né? O disco foi lançado pela Philips e aqui na frente, na capa, né, trazia esse degradê aqui de laranja com amarelo. Atrás era a mesma foto, aqui já tinha um degradê mais azul, verde aqui também, o vermelho, né? Uma capa com esse fundo colorido. Era uma capa dupla, afinal o disco é duplo. Aqui uma foto deles, né, na apresentação no Canecão, os 4 muito felizes aqui, todos pulando. É impressionante como é que eles não se enroscavam no fio desse microfone. Vendo algumas imagens deles no show, eles pulavam, rodopiavam, se abraçavam. E era aqueles microfones que, né, tinham o fio conectado na mesa. Eu não sei como é que eles não se embolavam e não caiu com aquele fio de microfone. Dá até uma aflição de assistir, né? A capa do disco Doces Bárbaros foi criada pelo Aldo Luiz, ele que fez grandes capas, né, da MPB, capas históricas aí, escreveu o seu nome na história da música popular brasileira. Se você tá gostando desse vídeo, já sabe, né, deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente, e se inscreve no canal e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo aqui da Vinilteca, quando a gente for falar da sua banda preferida, ou então de um disco histórico que, se você não conhece, você precisa conhecer e ter aí na sua vinilteca. Em 76, o cineasta John Toby Azoulay reuniu uma equipe para fazer algo que já era comum em outros países, menos aqui no Brasil, que era fazer um documentário musical. Ele e sua equipe registraram em vídeo toda a turnê dos Doces Bárbaros, né, passando ali pela prisão do Gil e pela reestreia no Canecão. Esse documentário chegou aos cinemas em 1978, mas acabou sofrendo com a censura que cortou alguns minutinhos do filme. Ele acabou então ficando esquecido por muito tempo, até que em 2009 foi resgatado, remasterizado e lançado em DVD. Agora a gente vai fazer um faixa a faixa falando das 17 canções que estão presentes no disco Doces Bárbaros. O disco abre com a música Os Mais Doces Bárbaros, que foi composta pelo Caetano Veloso. A música é praticamente ali uma descrição do que é o projeto, do que é aquele reencontro. Inclusive, tem pistas ali, tem algumas frases que denunciam o porquê que o nome deles é Doces Bárbaros. Era basicamente os 4 cantando juntos e anunciando a invasão doce bárbara que eles estavam fazendo naquele momento. Uma curiosidade muito interessante é que a música é um rock tropicalista, né? Então, pela primeira vez, o público estava vendo a Bethânia inserida dentro do universo tropicalista criado pelo Caetano e pelo Gil, né? Na época do tropicalismo, ela se recusou a participar do movimento, seguiu a carreira solo dela lá do jeito que ela queria fazer e tal. Então, pela primeira vez, o público via a Bethânia inserida, né? Naquele universo de rock baiano criado pelo Caetano. Astronavizados cordões, avançando através dos grossos portões. Nossos planos são muito bons. A primeira das 3 músicas que não foram compostas pelos Doces Bárbaros, que está presente no disco, vem agora na segunda faixa, Fé Cega, Faca Molada, que foi composta pelo Milton Nascimento e o Ronaldo Bastos, que o próprio Milton lançou um ano antes no seu disco Minas. Na versão dos Doces Bárbaros, a música aparece bem rock and roll e serve ali com todos eles cantando juntos como um grito de protesto contra aqueles anos tão difíceis de ditadura militar. Deixar o seu amor crescer. Em seguida vem um dos momentos mais bonitos do disco, uma música que também não foi composta por eles, a música Atiraste uma Pedra, que vem lá da era do rádio, composta por Erivelto Martins e Davi Nasser. Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem.
Vocês lembram, né, que Dalva e Erivelton eram casados e aí depois eles tinham uma relação muito conturbada, eles se separaram e aí um ficou atacando o outro, né, nos seus respectivos discos. E essa música, Atiraste uma Pedra, é exatamente dessa época. Os quatro cantam primeiro separado, cada estrofe é cantada por um, e aí depois na segunda parte todos se juntam e cantam juntos. É uma música melancólica, de muita emoção ali, a letra fala do fim de um grande amor, né? Uma pessoa que fez tudo pela outra e acabou sendo apunhalada pelas costas e acabou não recebendo na mesma moeda o amor que deu. Conseguiste magoar quem das mágoas te livrou. Fechando o lado B vem a música Pássaro Proibido, que foi composta por Caetano Veloso e Maria Bethânia. A música foi feita especialmente para um show homônimo dela em 76 e também deu nome para o disco lançado naquele mesmo ano. Pássaro Proibido faz mais uma referência aí à ditadura militar, onde todos eles dizem que são pássaros proibidos, impedidos de sonhar, mas que podem voar. Pássaro proibido de sonhar, o canto macio, olhos molhados. Chuck Berry Fields Forever foi composta pelo Gilberto Gil e ele cantava em dueto com o Caetano no show Doces Bárbaros. O nome da música faz uma referência à obra dos Beatles, né? Strawberry Fields Forever. E a letra faz uma referência às raízes africanas dos músicos da América, em especial o Chuck Berry, né, que é considerado o pai do rock and roll. Até a letra é legal porque eles falam rock and roll é o nosso tempo, baby. Que eles já estão no século 21, ou seja, eles são evoluídos, né, inclusive musicalmente, que o rock é o som daquela época, né. Eles citam também os Beatles, né, que podem ser os 4 cavaleiros do após-calipso, ou eles próprios, né, os 4 doces bárbaros. Rock é nosso tempo, baby. Rock and roll é isso. Chuck Berry Fields Forever. Os 4 cavaleiros do apocalipso. O apocalipso. Rock and roll, capítulo 1. É século 20, século 20, século 21. A música Gênesis, composta pelo Caetano Veloso, tem cerca de 9 minutos de duração e traz todos cantando juntos novamente. Na letra, a música fala sobre o Gênesis, né? A criação do universo, e aborda vários aspectos da religiosidade humana. O Caetano, nos anos 80, fez ali uma nova versão dessa música para o seu disco Cores e Nomes. Sabe que eu conheci essa música através do Cores e Nomes, né? Depois que eu fui descobrir que ela estava no Doces Bárbaros também. E a primeira vez que eu ouvi, sempre que eu ouço, eu tenho a impressão de que o Caetano faz uma crítica à Igreja Católica, quando ele fala assim que existe essa gente que transita entre os automóveis e tal, e a galera, esse pessoal toma um vinho, vê a cara da Gia e acha que tudo é sagrado e tal. Mas isso é uma interpretação totalmente pessoal minha. Não havia nada, nem gente, nem parafuso. O céu era então confuso e não havia nada. Esse tom alucinógeno do disco também está presente na música Tarasca Guidon, que foi composta pelo Ali Salomão, né? Mais uma daquelas músicas filosóficas loucas dele. Tem cerca de 7 minutos de duração, né? E aos poucos ela vai desenhando ali quase que uma brincadeira baiana entre eles e é muito apegado também àqueles sons africanos. Até a letra tem uma parte que fala do cara que é estivador, que nasceu no Nordeste, que mora na cidade de São Paulo, onde ele trabalha duro e ele sonha em juntar dinheiro para voltar para a Bahia, né, para participar das festas lá do seu povo. Isso é muito, muito bonito. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, foi uma boneca. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, foi uma boneca. Quem entrou na roda
O segundo disco abre com Eu e Ela Estávamos Ali Encostados na Parede, que mais uma vez traz um dueto entre Caetano Veloso e Gilberto Gil, que criaram uma melodia para o texto de José Agripino de Paula, presente no livro Panamérica. A música é bem erótica, num clima bem sensual, e a letra fala de um casal que tá junto ali, encostado nessa parede, e eles estão tão próximos que os dois acabam se tornando um só, e nesse momento eles encontram a paz. O ela presente na letra, segundo o autor, seria a atriz Marilyn Monroe. Dentro da violência do mundo, e sem perceber a chegada da paz, nós dois estávamos. Ainda nessa atmosfera sensual, erótica, agora vem as mulheres, Gal e Bethânia, dividindo o vocal na música Esotérico do Gilberto Gil, né? Uma das músicas de amor mais bonitas da obra do Gil, que ele viria a gravar depois, nos anos 80. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. A letra mistura uma paixão, né, com o esoterismo e tal, né? E como que aquela história de amor ali pode se tornar uma história mística. A Gal e a Bethânia separadas são divinas, maravilhosas, né? Juntas, então, é coisa dos deuses, assim. Um dos melhores momentos do disco também. São João Xangô Menino é a representação da música nordestina, da música de festa junina, mas lógico que com aquela pitadinha baiana. A canção foi composta por Caetano e Gil e fazia ali uma homenagem a São João, a mitos do candomblé e também ao mestre Dominguinhos, e citava na letra os álbuns lançados pelos Quatros naquele ano de 76, que são Refazenda, Qualquer Coisa, Gal Canta Caymmi e Pássaro Proibido. Fogo, fogo de artifício, quero ser sempre menino. As estrelas desse mundo Xangô, ai São João Xangô menino. Quase encerrando o disco, a música Nós, por exemplo, do Gilberto Gil, relembra o primeiro encontro deles lá em 1964, na inauguração do Teatro Vila Velha. O espetáculo que eles apresentaram, né, naquela época se chamava Nós, por exemplo. Então o Gil pegou esse título, os quatro cantavam juntos e era uma música que relembrava esse encontro deles, que possibilitou, né, 11 anos depois, esse encontro como Doces Bárbaros, né? Tem dos versos muito bonitos que dizem: nós somos apenas vozes, nós somos apenas nós. No final, o disco volta ao começo, com a reprise de Os Mais Doces Bárbaros, dessa vez com uma versão de pouco mais de 1 minuto. Depois disso, Caetano, Gil, Bethânia e Gal Costa viriam a se encontrar em 1994. E aí o primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, Marco Antônio e Ircleia, os dois da escolinha de Zé Dalmo, do Morro da Mangueira. Depois, em 2002, né, eles voltariam para um show especial na praia de Copacabana. Os ensaios ali, o show também seria registrado em DVD, mas nada iria se comparar àquele reencontro que aconteceu em 1976. Um encontro que todo mundo esperava e que foi no meio de toda aquela efervescência cultural, né? Os quatro, cheios de ideias, cheios de planos, de vida, juntos ali, naquele momento difícil para o Brasil, né? Fazendo música, poesia, no meio do olho do furacão.